Olá pessoal, esse é mais um Conexão Folha BV, hoje com um tema muito legal para quem ama pet. Quem é que não tem pet? Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço hoje tem um animal de estimação, seja gato, cachorro. Minha avó, por exemplo, tem um coelho. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque cuidar de um pet é muito mais do que alimentar, dar água e dar um abrigo. E para falar sobre isso, eu trouxe o Dr. Ismael Braz, médico veterinário da área comportamental dos Isso, animais, que vai falar um pouquinho com a gente sobre depressão animal, sobre cuidados, sobre isso. Comportamento no geral, o né? que fazer para garantir que o pet seja bem, de fato, Perfeito. que vai muito além de só água e comida. Isso. Me apresentando, olá pessoal, eu sou o Ismael, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Roraima. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre comportamento animal, né? Basicamente explicando o que é o comportamento animal como um todo. Existe um conceito que eu gosto bastante do Dr. Kleber deu claro, que é: comportamento é tudo que o animal faz ou deixa de fazer. Então, literalmente, tudo que o animal faz que tem um contexto, né? Às vezes beber água é um comportamento, sentar, deitar, brincar, tudo isso é comportamento e tudo isso está ligado à vida do animal. E ele sinaliza muito bem pra gente como está, por exemplo, a saúde do seu animal, né? Por exemplo, como é que você sabe que seu animal está doente? Geralmente a gente tenta ver pelos sinais mais básicos. Ele tá meio tristinho, ele fica lá naquele Isso. cantinho dele. Exatamente. Então, isso já é uma avaliação comportamental. Se eu não conheço o comportamento do meu animal, eu não vou saber o que está fora de contexto, o que está dando errado. Então, por exemplo, meu animal, ele costuma se alimentar 3 vezes ao dia. Se ele come 2 vezes, né? Se uma das refeições ele deixa de se alimentar, já é uma alteração comportamental. Eu preciso descobrir qual que é o fundo disso, né? A gente sempre gosta de puxar a sardinha para nossa área. Então, apesar de existir inúmeras divisões na clínica médica, né? Dermatologia, oncologia, geriatria, pediatria, assim como na medicina humana, a gente tem isso na medicina veterinária também. Eu gosto de puxar a sardinha para a área do comportamento, que é justamente isso. Se a gente não souber como é o comportamento do animal, a gente não sabe o que está diferente, né? Então, para mim, é a base da saúde como um todo. E aí você estava comentando ainda agora, nos bastidores, que existem 5 princípios Sim. que garantem, né, que o Isso. seu animal está ali saudável. Deixa eu ver se eu lembro. O primeiro deles é garantir alimentação e água Isso, e né? abrigo. Livre de fome e sede, né? A segunda é este abrigo, né? Que é livre de desconforto. Vamos falar dos outros 3, então. Isso. A gente vai ter livre de medo e angústia, livre para expressar o seu comportamento animal e livre de estresse, né? Então, todas essas 5 liberdades, elas vão garantir o que é o bem-estar do animal. Como a gente havia mencionado anteriormente, livre de fome e sede. O animal, ele estando livre de fome e sede, ele vai ter apenas uma do seu bem-estar garantido, né? A gente consegue fazer uma espécie de média, né? Se a gente qualificar, vamos supor, numa escala de 1 a 5, né? Então, tipo assim, meu animal está se alimentando bem, está se hidratando bem, né? Eu coloco lá um score 5, 4, 3 e assim sucessivamente. Eu vou fazendo com os outros parâmetros. Como é que está o ambiente desse meu animal? Né? A gente está passando por uma onda de calor muito grande, tanto no Brasil e especificamente aqui em Roraima, que já é quente, né? Agora a gente está tendo temperaturas muito mais elevadas, né? Tem até estados, ou tem até municípios que estão passando por estado de calamidade, né? Então, imagina como é que está o ambiente do seu animal nesse período de calor, né? Então, isso também é a segunda liberdade do seu animal. Então, não basta só garantir que o meu animal está alimentado, ele tem que estar confortável no seu ambiente. Livre de angústia, por exemplo. O animal, ele deve estar num ambiente tranquilo para ele. Vamos pegar o exemplo do coelho, né, que o senhor tinha mencionado anteriormente. O coelho, ele é uma presa na natureza. Então, ele precisa de um ambiente tranquilo para ele expressar o comportamento normal dele, para ele viver tranquilamente. Se eu tenho, por exemplo, um gato nesse ambiente, vamos supor que aos meus olhos o gato está bem socializado com o coelho e vice-versa. Só que aquele coelho, ele sempre vai ter o instinto de que o gato é uma possível ameaça para ele. Então ele já vai ficar muito assustado. Eu posso estar dando o melhor conforto para esse animal, né? Coelhos são muito sensíveis à temperatura, por exemplo. Então, tipo assim, ele pode estar num ambiente fresquinho, num ambiente fofinho. Ele pode estar se alimentando super bem, ele pode estar com a saúde dele perfeita. Só que se ele ficar num ambiente onde ele está cronicamente estressado, eu posso ter picos de um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele tem a característica de baixar a imunidade desse animal.
quando ele baixa a imunidade desse animal, inúmeras outras doenças podem surgir, doenças que a gente chama de oportunistas, né? Então, aquela bactériazinha ali que não faria mal a nenhum animal, ela começa a causar doenças, né? Então, essa é um dos exemplos, por exemplo, da angústia. Livre para expressar seu comportamento animal, seu comportamento natural. Pegando um outro exemplo, gato, por exemplo. Gato tem muito costume de arranhar as coisas, né, para amolar as garras. Então, as pessoas... por exemplo, eu tenho um móvel que eu não quero que meu gato arranhe. Aí, toda vez que meu gato vai lá, arranha aquele móvel, eu vou lá e brigo com ele. Né? Então, eu já estou causando ali um estresse nesse animal, então eu já vou estar ferindo duas liberdades. Ele não vai estar podendo expressar o comportamento natural dele e ele vai estar sempre angustiado, né, por conta desse estresse que ele vai acumulando ao longo dos tempos. Então, essas 5 liberdades, eu faço uma média delas. Aí, a partir daí eu consigo saber se meu animal está realmente com o seu bem-estar garantido ou se ele está já começando a entrar em maus tratos. Certo, perfeito. E aí, eu acredito que a maioria das pessoas que escutam a gente, que acompanham a gente, tem como pet o cachorro. O cachorro, eu tinha até falado aqui, que quando eu sinto que meu cachorro tá meio assim, ele tá no cantinho, ele tá muito na dele, ele não quer muito brincar. E aí, você tava falando que a gente não consegue dizer que a depressão no cachorro é a mesma coisa que a depressão no ser humano, mas os comportamentos eles podem se assemelhar. Sim. Quais fatores que podem levar com que o pet apresente esses comportamentos? Esse comportamento depressivo do humano, ele tem inúmeras causas, inclusive causas fisiológicas mesmo por conta de desbalanço na neurobioquímica cerebral, né? Tá faltando uma endorfina, tá faltando um neurotransmissor, e aí causa essa depressão. Isso pode acontecer nos animais também? Pode, mas a apresentação ela muda um pouco. Mas clinicamente a gente tem os mesmos padrões. O animal ele vai deixar, por exemplo, ele gosta muito de brincar com uma bolinha, ele não vai querer mais brincar com aquela bolinha. Ele gosta de passear, né? Ele até vai passear, mas ele não vai aproveitar aquele passeio da mesma maneira como anteriormente e da mesma maneira como o humano, né? Tipo assim, ele vai deixando de gostar das atividades que ele gostava anteriormente. A causa, né, disso é multifatorial, assim como nos humanos também. Inclusive, quadros depressivos em humanos podem levar o seu pet também a desencadear também esses comportamentos mais depressivos também. Tem muita gente que fala, energia e tudo mais, o animal ele vai sentir a mesma energia do dono. Em parte é verdade, mas os animais eles são perfeitos leitores do comportamento, eles são da linguagem não verbal. Então, se eu estou triste, né, eu vou ter um comportamento, eu vou ter microexpressões mais tristes, o meu animal ele vai entender, né, que eu estou triste, ele vai também tentar, vamos supor, animar. Né? Assim como quem nunca chegou em casa triste, né, sentou ali, seu pet veio ali tentar animar, né? A pessoa quando ela está em depressão, ela fica nesse estado constante. Então, tipo assim, o animal ele fica frustrado porque ele tenta animar o dono e o dono não fica animado. Então, tipo assim, ele vai começando a entender, tipo assim, acho que deve ser alguma coisa comigo também. Então, tipo assim, um pet também vai ficando depressivo por conta do tutor. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, animais que são chamados cães de suporte, né, e cães de serviço. Os cães de serviço eles têm funções específicas, por exemplo, para pessoas diabéticas. Quando a pessoa ela entra em hipoglicemia, o odor dela muda, né, por conta de inúmeros metabólitos que estão sendo liberados na corrente sanguínea. E os cães eles conseguem, pelo seu olfato aguçado, e descobrir que isso está acontecendo. Eles vão lá e por algum latido, né? Alguns cachorros eles dão umas focinhadas assim na pessoa para identificar que a pessoa está com hipoglicemia, por exemplo. Então imagina só, uma pessoa, né, em estado depressivo também vai estar exalando inúmeros odores, então o animal ele vai começar a absorver aquilo também. Então, tipo, às vezes o quadro depressivo do humano pode levar ao quadro depressivo do animal também. Assim como, por exemplo, o contrário também é verdadeiro. Às vezes quando eu estou animado, eu estimulo, né, esse meu cão a ficar animado também. Então, tipo assim, esse cão de suporte, né, o cão de suporte animal, ele pode funcionar das duas maneiras, né? Então, tipo, quando eu começo a ficar muito triste, o meu cão identifica isso e começa a brincar comigo para estimular, né, que eu melhore meu humor. É muito utilizado, por exemplo, crianças com autismo, por exemplo. Crianças com autismo,
tem algumas estereotipias, elas precisam às vezes estar segurando alguma coisa, elas precisam de algum objeto para se sentir mais seguras, né? Então às vezes o cão ele serve também para essa função. Em uma situação muito estressante, quando a pessoa começa a hiperventilar, por exemplo, né, o cão ele identifica isso e ele chega, se aproxima da pessoa, a pessoa só de passar a mão, né, no seu animal já traz todo aquele bem-estar e a pessoa melhora do ponto de vista emocional. Né? Então, assim como a gente tem esses quadros depressivos em humanos que podem afetar os animais, vice-versa também, né? Ninguém vai ficar feliz vendo seu petzinho triste. Você falou aí dos cães de serviço. Existe algum tipo de adestramento especial para esses animais ou é um instinto natural mesmo do... Além sobre o instinto, né? Temos comportamentos que a gente chama de comportamento inato, né? Tem coisas que a gente não precisa ensinar para o animal. Naturalmente ele já vai saber, ele já vai nascer sabendo fazer isso. Só que a gente precisa também de muitos comportamentos ensinados. O cão de suporte, cães de serviço como um todo, né? A base do adestramento é o reforço, né? O reflexo condicionado, né? É um conceito do Ivan Pavlov. Então, tipo, quando eu quero que o animal desempenhe determinada ação, eu ofereço, né, um reforço. Então, tipo, toda vez que ele faz o comportamento alvo, o comportamento que eu quero, eu recompenso esse animal. Isso também é feito com inúmeros tipos de adestramento, né? Se eu quero um animal, por exemplo, para faro, né, para obediência mesmo, comando senta, deita, fica aqui, ou, por exemplo, para cão de serviço de cadeirante, por exemplo. Às vezes, dependendo do ângulo da rampa, o cadeirante ele precisa de uma força a mais, né? Então, tem cães que eles são treinados para, em determinado comando, puxar pela guia, né? O cadeirante para ajudar a subir. Nos cães de suporte emocional, isso é muito mais sutil. E por ser muito mais sutil, o adestramento ele é muito importante. Só que esse animal ele tem que ser selecionado de maneira muito, muito criteriosa. Assim como, esqueci o primeiro e mais conhecido cão de serviço, que é o cão guia. Cão guia, né? Do cão das pessoas que têm deficiência visual. O cão guia, assim como todos os outros cães também de serviço, eles passam por uma seleção muito criteriosa. Então, aqueles animais que eles são considerados aptos para desempenhar aquela função, eles recebem todo um tratamento completamente adaptado à rotina da pessoa. Né? Então, tipo assim, como cada pessoa é única, ela vai precisar daquele cão de serviço para determinada função, então o adestramento ele é completamente subjetivo. Então, tipo assim, a rotina daquela pessoa é ir no mercado, ir na loteria, ir no banco, né? Então a gente adestra o cão a estar, por exemplo, ele vai estar socializado a todos os estímulos que ele vai ter no caminho, por exemplo. Então, tipo, se no caminho da casa para o supermercado, né, vai ter 3 faixas de pedestre, vai ter sinal, vai ter isso, vai ter aquilo, então eu vou adestrando o meu cão a como se comportar em cada uma dessas fases. Tipo assim, do caminho do supermercado para a loteria, eu vou passar por uma casa que tem inúmeros cães no portão, um local onde tem muito trânsito de pessoas ou de crianças correndo. Então, eu vou socializando meu animal a todos esses estímulos. Então, dependendo da rotina que essa pessoa vai desempenhar, a gente adestra de acordo com os estímulos que ele vai ter. Isso é muito importante também, né? Voltando agora para a nossa realidade de pet, mesmo de animal doméstico, a gente sempre pensa, por exemplo, todo mundo adota aquele filhotinho, né? E, por exemplo, fica com o filhotinho sempre muito no colo, leva para dormir na cama. E vamos supor, é um pitbull de 40 quilos que vai se tornar, né? Ele não tem aquela noção de que ele cresceu. Então, às vezes, a pessoa, ela cria o filhotinho de uma maneira, a partir do momento que começa a se tornar desconfortável, ela tenta mudar a rotina. Né? Então, assim como os cães de serviço, a gente vai adaptando a rotina que eu quero que ele tenha no futuro, os nossos cães, os nossos pets em casa, a gente tenta adaptar como eu quero o meu filhote, como eu quero ele adulto. Né? Então, desde pequeno eu já vou ensinando coisas que ele deve fazer. Se eu quero um pet bem socializado com crianças, por exemplo. Então, desde pequeno, né, após terminar o protocolo vacinal, claro, né, a gente leva esse pet para passear, tenta fazer com que ele tenha contato com todo tipo de criança possível. Crianças que correm, crianças que gritam, por exemplo, outros animais. Socializar cães com gatos, né, com coelhos, com outras espécies. Então, pede para andar de carro, por exemplo, né, para ele não se sentir nauseado, para ele não ficar agitado. Então, a gente sempre vai estimulando isso desde pequeno. Mas vamos supor, eu já tenho esse pet adulto. É possível fazer isso? É possível. Só que aí exige todo um trabalho um pouco mais
particular do animal, porque, assim como eu havia mencionado das características inatas, né, tem características aprendidas. Dependendo da vivência desse animal, ele pode ter algumas experiências negativas em inúmeras situações, e isso pode ter impacto, né, nas futuras socializações. Vamos supor, eu já peguei alguns casos de cães que eles têm medo, por exemplo, de homens, né? Então, tipo assim, cão foi resgatado. Já fui voluntário de ONGs, de resgate de animais aqui, né? Então, cães que passaram por maus tratos, né? O antigo responsável por esse cachorro batia nele. Então, na ONG, majoritariamente eram mulheres. Então, o cachorro, sempre que via um homem, ele ficava um pouco mais amedrontado, né? Por quê? É um instinto de sobrevivência, literalmente sobrevivência. Então, a agressividade, ela tem inúmeras causas, mas basicamente pode ser desencadeada por medo, né, para defesa de algum recurso, e atividades aprendidas, né, quando eu reforço aquilo. Por exemplo, no caso do medo, né, o animal, quando ele está muito ansioso, vamos pegar esse exemplo do cão, né? Ele já aprendeu que homens podem oferecer uma agressão a ele, então ele já agride primeiro para evitar ser agredido, né? Então, qualquer outra possível ameaça que ele olhar, então, tipo assim, ele vai ver aquela pessoa nunca agrediu ele, porém, sabendo que homens já agrediram ele anteriormente, ele vai agredir primeiro para evitar ser agredido. Entendi. Então, a gente consegue ir modulando o comportamento ao longo da vida desse animal. Você falou ainda agora da questão do animal, que a gente geralmente pega ele pequenininho e aí cria ele, leva ele pra cama, ele dorme com a gente. Quando ele cresce, o animal mesmo não tem muita noção de que ele cresceu. Sim. Às vezes ele não tem muita noção da força dele. Sim. E aí eu queria entrar numa situação que é interessante, porque eu meio que cresci ouvindo pessoas falarem que Pitbull não é um cachorro pra se ter em casa, não sei o que, e eu nunca entendi o porquê das pessoas terem medo de Pitbull. Chegou o momento que eu quis ter um Pitbull, porque eu acho um cachorro bonito. Mas tem essa questão, esse medo do Pitbull, e a gente teve alguns ataques recentes. Sim. E tá dentro de um pouco disso que você tá falando, né? Às vezes nem tanto. Mas enfim, qual que é o lance do Pitbull? Por que especificamente o Pitbull gera esse medo todo nas pessoas? Sim, o Pitbull ele sempre foi um assunto muito sensível, porque já fizeram, desde a época que eu tinha feito meu primeiro curso de adestrador, lá em 2010, já tinha uma estatística em que elencavam, por exemplo, força de mordida, né? A mordida do Pitbull estava por volta ali, não vou me recordar agora, mas estava, por exemplo, 800 quilos, se eu não me engano, de pressão por polegada cúbica. Então, é uma pressão, né, um poder lesivo muito forte. Só que existem outros cães com mordidas mais pesadas, inclusive. Então, na época daquela pesquisa, inclusive, em primeiro lugar estava o Rottweiler, né? A mordida dele chegava a quase 1 tonelada por polegada cúbica. Então, o potencial lesivo é o que faz, é o que, vamos supor, mancha a reputação do Pitbull. Porque tem inúmeros outros estudos em que eles avaliam, por exemplo, raças, né, que são raças que demonstram mais agressividade, né, que tem mais ataques, né. Foi avaliado nos Estados Unidos em que raças de porte pequeno, né, são as que estão no topo, né, das estatísticas de ataques. E geralmente está mais na região de pescoço e cabeça. Né? Então, tipo, por exemplo, não vou recordar também qual que é a raça, mas eu acho que era Poodle, né? O Pinscher também, coitado, também Poodle. Tem muito... Eu tinha um Poodle e ele gostava de atacar. E era incrível porque ele era mais a minha irmã do que meu, e aí ele acompanhava ela pra... Eu acho que isso é característico de Poodle. Tem. Ele acompanhava ela pra todo lugar. Quando ela entrava no banheiro pra tomar banho, por exemplo, ele ficava esperando ela na porta. E qualquer outra pessoa que fosse interagir com ele não gostava muito. Mas uma pergunta pra vocês e pra audiência também. Sabe por que Poodle tem essa, entre outras coisas, ele demonstra um pouco mais dessa agressividade? Por quê? O Poodle originalmente é uma raça de caça. Aqui, ó, vivendo e aprendendo. Então, sabe aquele cortezinho que o pessoal deixa aquele pomponzinho na cabeça, no topetinho e na ponta da cauda do Poodle? E geralmente as patas são raspadinhas, porque quando o caçador abatia um pato, por exemplo, uma ave, né?
o poodle ele caía na água para ir buscar a presa, né? Então ele conseguia, ele raspado, com as patinhas raspadas, ele conseguia nadar melhor. E aquele topetinho, tanto na cabeça quanto na ponta do rabo, eles eram visualizadores. Então, tipo assim, eu olhava a água, eu via aquele tufinho de pelo andando. Dava pra enxergar melhor. Isso. Então, o poodle, lembra que eu falei das características inatas, né? Então, a gente vai... Poodle é dócil, claro, né? Mas, em determinadas situações, a gente volta os instintos dele, né? Não tem como, por exemplo, pegando parte do que eu faço, né? Geralmente, quando a gente quer modular o comportamento de um animal, eu pergunto o que o tutor quer e o que é possível com aquele animal. Então, por exemplo, assim, eu quero um husky que não lata, eu quero um husky que não uive, né? Quase impossível. Então, tipo assim, eu tento pegar o meio termo entre as duas coisas. O poodle, como ele tem essa característica de ser um cão de caça, né? Então, ele sempre vai ter um drive mais aguçado, por exemplo, para movimentos mais rápidos. Então, tipo assim, ele tá aqui tranquilinho, tá super de boa, tranquilo no ambiente, passa alguém correndo, passa alguém mexendo alguma coisa, ele vai... Ele fica atento. Ele fica atento. Então, ele vai aprendendo com o passar do tempo que, por exemplo, a determinada situação pode ser perigosa para ele e ele já ataca primeiro para se defender. Ou no caso do pincher que eu havia mencionado anteriormente, que estava entre os animais que mais atacavam em região de pescoço e cabeça, o pincher, ele tem um potencial lesivo muito baixo, né? Então, por exemplo, uma mordida de um pincher, né, dependendo, claro, de onde pega, ela não vai ter a mesma pressão de uma mordida de um poodle ou de um pitbull, por exemplo, né? Então, o que o pincher ele precisa fazer? O pincher, ele, suponhamos, um caso hipotético, o pincher ele não gosta de ir pro colo. Só que ele é muito pequenininho, eu vou lá e pego ele contra a vontade dele. Então, ele pensa assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para não ser pego no colo. Então, ele vai ali e demonstra agressividade, ele morde, né? Aí a pessoa às vezes assim, nem doeu, pegou ele aqui. Só que aí esse pincher ele pensa assim, então vou mostrar o máximo da minha agressividade, eu vou morder, eu vou virar o Tasmania girando aqui. Então, tipo assim, ele vai escalonando a agressividade dele, né, ao máximo até ele conseguir o que ele quer. Então, tipo assim, a partir do momento que ele... Vou tentar pegar ele no colo, ele demonstra agressividade e eu paro, eu reforço esse comportamento. Aí ele pensa assim, então quer dizer que se eu ficar alucinado, né, bem violento, eu vou conseguir o que eu quero. Então, tipo assim, vai reforçando isso. Mas isso a longo prazo faz mal pra ele, né? Sim, porque ele bastante. se estressa muito e eu já ouvi falar de histórias que, tipo, o pincher, se você submeter ele a muito estresse, ele acaba morrendo do coração. Sim, sim. Cães de porte pequeno, eles têm a predisposição a desenvolver valvulopatias, né, que são sopros do coração. Então, tipo, esses animais pequenos, geralmente eles têm esse sopro, passa despercebido. Então, às vezes a pessoa, por ser um animal... lembra que eu mencionei anteriormente que o comportamento é como se fosse a base, né, pra gente saber se o animal tá bem ou não? Então, tipo assim, aquele animal ali agressivo, ele não deixa nem eu chegar próximo. Então, eu nunca vou saber, de fato, quando ele tá começando a apresentar os primeiros sintomas de uma cardiopatia, por exemplo. Que é cansaço, as mucosas elas tendem a ficar mais azuladas, o animal ele fica intolerante a exercício, então aquele animal ele é agressivo, ele não deixa nem eu chegar perto dele, então eu não vou conseguir avaliar, né, o que está acontecendo de errado com ele. E como estava mencionando anteriormente, né, lembra do estresse que eu falei que causa o pico de cortisol? Então, tem o que a gente chama de estresse oxidativo. Quanto mais estresse esse animal passar durante a sua vida, mais infecções, enfim. Estresse no geral, não só psicológico, mas de patologias como um todo mesmo. Esse animal, ele vai acumulando radicais livres no corpo dele. Esses radicais livres, eles vão causando danos no DNA, vão causando danos nas células. Então esse animal ele pode ter todo tipo de doença possível, né, por conta desse estresse em excesso, né, e também pela falta de avaliação. Vamos supor, eu sou veterinário, eu atendo também como clínico geral. Então, tipo, quando chega um paciente desse muito agressivo para mim, claro que eu vou ter toda a paciência do mundo para atender ele, mas eu entendo que tem colegas também que vão tentar fazer aquela avaliação um pouco mais à distância e vai deixar alguma coisa passar despercebida, né? Então, quando a gente diz que o comportamento animal, o bem-estar animal deve ser levado em consideração, é também nesse ponto de vista preventivo, que é para poder conseguir ter acesso àquele animal. Vamos supor, se esse pincher precisasse ficar internado, né, como é que eu ia dar as medicações, como é que eu ia fazer um soro nesse animal, se ele fica cronicamente estressado, né, se ele já tem, por exemplo, né, que a gente estava mencionando anteriormente sobre a cardiopatia, né, se ele fica muito estressado, ele pode ter E às vezes forçar pode até criar uma nova dificuldade. Isso. Voltando sobre o pitbull, eu puxei esse gancho para mencionar da agressividade, né? Aí, beleza. Sobre essas raças pequenas, tu entendeu que algumas elas já têm essa predisposição a ter um pouco mais de agressividade. O Pitbull, ele já foi considerado cão babá, né? Então, tipo assim, ele
tem muito contato com os humanos, ele gosta muito de humanos. Só que ele foi uma raça que, entre outras coisas, foi desenvolvido para rinhas, né? Coisas que a gente atualmente abomina, mas que antigamente eram esportes em que as pessoas faziam cruzamentos genéticos entre animais para poder conseguir um animal que tivesse o melhor potencial lesivo dentro das lutas. Então, é um animal muito forte, ele tem um limiar de dor altíssimo, né? Então, coisa que eu abomino também, por exemplo, às vezes quando tem ataque de pitbull, eles mordem e o pessoal chama de travar a mandíbula, né? Eles literalmente eles não soltam. Aí tem pessoal que fala assim, bate no cachorro, não sei o quê. Primeiro que são maus tratos, segundo que não vai funcionar. O limiar de dor desse animal é absurdo. Né? Você vai bater nele, ele vai sentir dor e não vai... Você pode causar uma fratura nesse animal e ele não vai abrir a mandíbula dele. Né? Então, o pitbull ele foi desenvolvido para isso. Tipo, o pessoal falava anteriormente que ele foi geneticamente modificado para isso. Não, a gente consegue isso através de cruzamentos. Eu vou pegando cães cada vez mais musculosos, cães cada vez mais resistentes à dor, isso tudo, e vou moldando, vou cruzando entre eles e vou conseguindo um cão forte, né? Atualmente, o pitbull é considerado um cão de esporte, né? Tanto é que a gente tem aquelas competições que animais que pulam mais alto, que correm mais rápido, né? Tem pitbull que consegue carregar carros, né? Puxando nos trenós. Então, atualmente ele é um cão de esporte. Aí entra naquele critério em que a gente deve fazer uma autocrítica. Por exemplo, sabendo que o pitbull é um animal esportista que deve correr, que deve gastar essa energia, né? Lembra que eu falei da liberdade de demonstrar seu comportamento natural? Então, se o comportamento natural desse pitbull é correr, hipoteticamente, 20 km por dia, e eu não consigo suprir essa necessidade nesse animal, então, querendo ou não, eu posso estar causando maus tratos nele, né? Então, tipo assim, poxa, se eu quero ter um pitbull, eu preciso atender as necessidades dele. Não só a comida, né? Não só o ambiente, não só o estresse, como também o comportamento natural dele, né? Então, outras raças, né? Eu acho que a maioria dos casos, né? Porque também tem a questão de que boa parte das pessoas tem um animal de estimação por uma questão de segurança. Sim, sim. E no caso do pitbull, imagino que boa parte fica preso o dia inteiro. Sim, sim. E aí só solta pela noite. E ele está falando que se é um comportamento natural dele correr 10 km por dia, ele passa o dia inteiro preso, meio que não está cumprindo os 5, ele gera um estresse nele. Lembra que eu tinha mencionado anteriormente que a agressividade, ela, entre outras coisas, ela é causada também por ansiedade, por medo para defesa de recursos, né? Essa ansiedade, a ansiedade do animal é diferente, por exemplo, da ansiedade do humano, que a ansiedade do humano, por exemplo, é um medo infundado, né? Então, eu estou ansioso, eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o que é, eu fico com aquele estresse e vai aumentando ao ponto em que ele fica insuportável. O estresse do animal ele pode também ter essa apresentação, mas, por exemplo, quando eu não atendo às necessidades básicas desse animal, exemplos de outras raças, cães pastores, por exemplo. Cães pastores, eles correm bastante. Sabe aqueles whippet, os galgos, que são aqueles animais que são bem, bem magrinhos, né? Que eles foram feitos para correr, literalmente, né? Então, cães de faro, por exemplo, o Bloodhound, Basset Hound, que são aqueles animais que têm um focinho mais alongado, né? Eles foram selecionados, aquelas raças existem porque elas precisavam cumprir uma função anteriormente. Quando o animal ele não cumpre aquela função, ele vai acumulando, ele vai ficando estressado. Por exemplo, eu sou médico veterinário de graduação. Se eu fosse trabalhar com contabilidade, né? Então, beleza, eu posso ser o melhor contador do mundo, mas ainda não é a função para que eu fui treinado e para que eu me desenvolvi, né? Então, isso pode acabar gerando uma frustração em mim. Entendeu a analogia? Então, geralmente quando os animais eles não têm essa sua necessidade atendida, essa ansiedade vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o animal ele pode expressar isso através da agressividade. Né? Então, tipo assim, ele não morde porque ele tá com raiva da pessoa, não tá com raiva daquela situação, ele tá com raiva de tudo, da situação como um todo, porque ele não tem uma necessidade sua atendida. Ele já não tá bem. E aí isso me fez pensar em outra questão aqui, que boa parte das raças, e a gente tem algumas raças são mais semelhantes a outras, mas você, por exemplo, não vai pegar um Shih Tzu e um Shiba Inu, não tem nada a ver um com o outro. Sim. E dentro do nosso contexto, aqui a gente está em Boa Vista, é quente. Mesmo quando está chovendo,
É quente. E aí, eu vejo que algumas raças não cabem pra cá e as pessoas gastam um dinheirão trazendo Sim. raças que não são pra cá, pra cá. E eu fico meio desconfortável porque eu acho que o animal tá desconfortável. Por exemplo, eu acho que um husky siberiano não é um cachorro que você vai Sim. ter no quintal da sua casa aqui em Boa Vista. Ou então, sei lá, aqueles pequenininhos Lula, Pomerânia. Sim. Também acho que não cabe na nossa realidade. E as pessoas, não sei por qual motivo, eu gosto de acreditar que elas não estão sendo conscientes de que elas estão Sim. maltratando esses animais que elas trouxeram para um ambiente para o qual eles não foram feitos para sobreviver. Mas eu acho que é importante falar desse assunto. Sim. Porque até onde a gente chegou aqui, eu entendo que submeter esses animais a situações em que eles não foram feitos para serem submetidos é uma maneira de maus trato. Exatamente. Aí isso gera realmente uma polêmica. Lembra que eu mencionei das 5 liberdades, né? Aham. Então, quando essas 5 liberdades elas não estão sendo atendidas, a gente literalmente considera como maus tratos. Então, tipo assim, se o meu animal ele está sendo criado da melhor maneira possível, mas ele não está tendo o seu comportamento natural, não está podendo exibir seu comportamento natural, é considerado maus tratos, sim. Só que a gente lembra que faz uma média, né? Então, tipo assim, às vezes, apesar de ser considerado maus tratos eu não deixar esse animal exibir o comportamento natural dele, às vezes por algum motivo, vamos pegar um caso hipotético. Aqui em Boa Vista a gente tem muito militar transferido, né? Então, tipo assim, aquele militar, ele estava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Clima extremamente frio, ele resolveu adotar um husky, por exemplo. Aí, por algum motivo, ele foi transferido para Roraima. Ele não vai se desfazer desse cão. Então, tipo assim, ele vai trazer esse cão para cá. Ele vai estar cometendo maus tratos em trazer um husky siberiano para cá? Não, se ele não conseguir compensar isso. Não necessariamente no ato dele trazer. Isso, mas né? Eu preciso manter todas as outras liberdades desse animal o máximo atendidas para poder fazer com que esse animal supra em parte, né? Nunca vai ser a mesma coisa, né? Tipo, por exemplo, o comportamento natural do husky é correr e dormir na neve, né? Então, coisa impossível aqui em Boa Vista, né? Aí, beleza, mas aí eu consigo fazer com que esse animal, ele, vez ou outra, por exemplo, ele vai dormir dentro de casa no ar-condicionado, ele vai conseguir correr nos horários mais frescos do dia. Eu vou tentar compensar isso de alguma maneira. Então, compensando isso ajuda bastante. Mas o que você falou realmente é uma polêmica bem, bem complicada, porque dentre as inúmeras demandas que já foram pedidas para mim para atender casos de problemas comportamentais com cães, por exemplo, Shih Tzu, ele é uma raça que ela foi desenvolvida como cão de alerta, né? O Shih Tzu, originalmente, ele foi criado no Tibete antigo. E sabe aqueles que a gente vê em filme, aqueles monastérios que ficam em lances de escadas, né? E muitos desses monges fazem voto de silêncio, né? Então, tipo assim, como é que eu vou saber que tem um visitante subindo, né, as escadarias? Aí lá eles tinham esse costume de ter esses animaizinhos que era justamente para latir. Então, tipo assim, o Shih Tzu, ele late, né, na maioria das vezes ele late ao menor estímulo possível. Aí você vai procurar um adestrador e pedir pra ele fazer o Shih Tzu parar de latir. Exatamente. Aí, então, não faz tipo muito assim, sentido. a pessoa falava pra mim assim, olha, esse cachorro aqui, ele late porque tá passando uma barata na parede. Aí lembra que eu falei que a gente tenta pegar o que o tutor quer e o que é possível fazer com o animal. Aí eu tento explicar na maioria das vezes, né? Tipo, que ele vai latir. Sim, e isso já foi um certo problema para mim, adestrando aqui, porque às vezes o tutor ele não aceitava isso. Então, tipo assim, eu preciso fazer com que a pessoa entenda que o animal, ele tem uma personalidade, ele tem suas características. Então, tipo assim, não tem como eu fazer, por exemplo, vamos abranger mais o escopo de pequenos animais para, sei lá, grandes animais. Cavalo, né? Cavalo, ele dorme o sono profundo mesmo, assim, em questão de, no máximo, 3 horas por dia. Né? Então, tipo assim, o resto do dia, o cavalo ele tá andando, tá pastejando, ele tem contato com outros cavalos. Aí vamos supor, eu crio um cavalo, né, numa baia, né? Eu gasto milhões naquele cavalo e por cuidado eu deixo ele sempre na baia. Ele vai e pasteja por 2 horas por dia. Só que, tipo assim, 2 horas por dia é menos de um décimo do que ele passaria, né, em condições naturais. Então, esse animal eventualmente vai ficar estressado. Né? Então, tipo assim, se isso acontece não só em cães, como, por exemplo, o coelho, lembra que a gente estava falando anteriormente, né? O coelho tem muito hábito de cavar e roer, né? O coelho, pra mim, é um mistério, porque como alguém que tem gato na casa da minha avó, tem cachorro na casa da minha avó, tipo,
eu sei como lidar com o cachorro. Tipo, o cachorro, se eu chamar, ele vem. Sim. Se eu der algum petisco, ele vem. O gato, ele é mais chatinho, como todo gato, mas a gente sabe lidar com o gato. O coelho, eu não sei o que se passa na cabeça dele. Eu não sei se num espectro entre... Em uma ponta tem um gato e outra ponta tem um cachorro. Eu não sei onde é que o coelho vai estar no meio. Sim. Qual que é o nível de consciência do coelho. Então é um mistério pra mim. Eu sei que ele fica muito na dele. Agora eu entendo que ele talvez fique muito na dele. Muito Talvez no cantinho por causa da presença dos gatos. Porque são muitos gatos. Mas agora tá tudo fazendo sentido. Mas eu ainda não sei muito qual que é a do coelho. Tipo... O coelho na natureza, ele é uma presa, né? Então, ele tem hábito fossorial, que é hábito de fazer tocas, né? Então, geralmente ele fica muito quietinho. Então, tipo assim, a gente, vamos supor, eu compro um coelhinho, deixo ele solto no meu quintal ou dentro de casa, ele sempre fica num cantinho dele, né? Diferente, por exemplo, de um cachorro que eu chamo pra brincar e tudo mais, o coelho ele vai brincar comigo se eu chamar? Vai também, mas... Como é que chama um coelho? Geralmente a gente reforça com petisco. Sim. Então, tipo assim, a gente condiciona uma palavra, alguma coisinha, né, uma batidinha, enfim, a gente condiciona um chamado, né, com a presença de um petisquinho, né, ou às vezes até de um afago, de um carinho mesmo, né. Então, ele chama, vem, faça um carinho nele, aí ele, beleza, ok, não quero mais carinho, vou voltar ali pro meu lugar. Coelhos, eles têm muito hábito de cavar e de roer. Aí vamos supor, eu crio o meu coelho dentro de um apartamento, né, onde ele não tem um ambiente para cavar, nem para roer coisas que não devem ser roídas. Então é muito comum que gente que às vezes fala assim, o coelho ele furou o forro do meu sofá, furou o forro da minha cama, porque ele está tentando fazer o hábito que ele tem de entrar numa toquinha, né? E o hábito de roer, por exemplo, geralmente eles roem fios elétricos, né? A gente não pode deixar, principalmente pelos riscos de eletrocução, né? Mas também porque ele vai destruir tudo. Então, tipo assim, a gente tem que deixar brinquedos literalmente para ele roer. Então, tipo, eles têm o que a gente chama de enraizamento aberto. Os dentes deles crescem para sempre, né? Então, se eles não tiverem algo rígido, né, algo rústico o suficiente para desgastar o dente dele, né, os dentes ele eles vai, vão crescem. Dentudão? Isso. O dente, ele cresce ao ponto de bater na outra gengiva. Então, tipo assim, a incidência de doenças nos coelhos, entre outras coisas, são problemas bucais, problemas dentários, né? Então, tipo, a gente faz uma espécie de corte, né? A gente faz uma limpeza nesse dente para poder deixar ele na posição anatômica original. Mas, por exemplo, saindo um pouco do coelho para aves, por exemplo. Aves é um mundo completamente diferente. Cada espécie ela tem o seu hábito. Tipo assim, tem aves que ela gosta de ficar mais empoleirada. Tem ave que precisa de, 12 horas de sol por dia. Tem umas que precisam de 8, tem umas que precisam de 6. E às vezes essas 2 horas de diferença entre uma de sol a mais ou de sol a menos pode influenciar completamente no comportamento deles. Então, quando a gente fala de pequenos animais, é literalmente um mundo em que a gente precisa saber o máximo do comportamento desse animal para oferecer o máximo de bem-estar para ele. Então, por exemplo, minha rotina atualmente é trabalhar, eu passo bastante tempo fora de casa. Então, o que eu faço? Lembra que eu falei que, por exemplo, do militar que vem para cá, eu tento, né, oferecer o máximo de conforto pro meu husky? Na minha rotina, por exemplo, como eu passo muito tempo fora de casa, eu tento deixar o ambiente o máximo seguro para meus animais, principalmente, mas enriquecimento ambiental. Eu deixo um brinquedinho, né? Meus cachorros lá em casa, eles gostam muito de pano, então, tipo assim, eu deixo um pano amarrado, né? Eles gostam de brincar com o pano de chão, de tudo. Então, tipo assim, eu deixo o ambiente altamente enriquecido para eles, né? Tutor de gato, por exemplo, deixar o máximo de poleiros, arranhadores, bolinhas para eles brincarem, né? Então, tipo assim, eu vou enriquecendo o ambiente para deixar esse ambiente mais confortável possível pro meu pet. Aí vamos pensando, por exemplo, no caso do coelho. Beleza, ele não pode ter acesso a um local onde ele pode cavar, mas sei lá, eu faço um caixotinho, uma caixa de areia para ele poder ter esse comportamento. Não dá a caixinha de areia, beleza, eu faço uma caixinha de papelão, ou compro uma toquinha para ele, né, ter onde entrar. Sobre o ato de roer, por exemplo, eu compro petiscos que são desenvolvidos, ou até a própria grama mesmo, né? Eu posso comprar feno para ele ir roendo para desenvolver esse comportamento. Aves é mais complicado porque, ao contrário do que você pensa, as aves elas são muito inteligentes. Então, tipo assim, todos os brinquedinhos que eu deixo para elas, assim, em uma semana eles tipo, já enjoam. Tipo assim, eu boto um puleirinho, uma argola aqui, argola para lá. Eles brincam ali no máximo uma semana. Aí daqui a pouco o brinquedo tá parado lá e eles estão querendo fazer qualquer outra coisa. Com hamster é parecido com coelho, né? Sim.
O hamster, entre outras coisas, ele tem... Já viu aquelas rodinhas de hamster que eles correm bastante, Aham. né? Eles precisam gastar essa energia, eles precisam desenvolver, né, esse hábito. E constantemente eles gostam de ficar meio como fosse escavando mesmo, né? Já viu que tem aqueles tuneizinhos que a gente coloca, né? Então, tipo assim, para eles desenvolverem esse hábito de estarem sempre em movimento, sempre, né, roendo bastante também. Então, a gente sempre tem que deixar o ambiente altamente enriquecido para suprir as necessidades desse animal, ele não estar no seu habitat natural, né? Então, tipo assim, no caso de cães, por exemplo, que eles são desenvolvidos artificialmente, né, pelo humano para desempenhar tais funções. Um cão pastor, né? Putz, não consigo levar ele para, sei lá, ter contato com um gado, né? Mas eu consigo correr com esse animal. Então, tipo, eu posso, através de algum adestramento e através de muita segurança também, por exemplo, pedalando do lado desse animal. Porque eu nunca vou conseguir correr na mesma velocidade que ele, né? Então, talvez, né, de skate ou de patins, né, eu consiga atingir a mesma velocidade que seria necessária para esse animal, que ele desempenharia na função de pastoreio dele. Então, tipo assim, a ovelha tá correndo lá longe, ele dá um pique aqui, vai lá na ovelha, traz ela de volta. Então, tipo assim, não é a mesma coisa, mas com uma bicicleta talvez eu consiga suprir essa necessidade. Do Shih Tzu, por exemplo, do ato de latir, a gente pode direcionar o latido para algumas coisas. Então, tipo assim, é muito difícil a gente fazer o animal não latir, né? Mas a gente vai dessensibilizando os gatilhos. Então, vamos supor que o Shih Tzu, ele lata toda vez que toca a campainha, né? Então, né, eu vou pedir licença dos vizinhos e vou ficar tocando a campainha, né? E reforçando, né, dando petisquinho para esse Shih Tzu, para fazendo um carinhozinho nele, toda vez que ele não late quando a campainha é tocada. Então, tipo assim, vamos supor, fora de raças agora, comportamentos específicos de pets, né? Tipo assim, meu cão, ele foge toda vez que eu abro o portão. Essa então, é boa, a gente tem muito cão fujão por aí. Isso, né? Nossa, e aqui em Boa Vista a gente tem um problema crônico do pessoal abre o portão, o cachorro sai, a pessoa não se importa se o cachorro entrou ou não. Então, tipo assim, às vezes a pessoa vai só ali na padaria e volta e o cachorro entra, mas eu já vi gente deixar o cachorro pra fora o período da tarde inteira. Mas enfim, eu não quero que o cachorro saia quando o portão é aberto, né? Então, precisa, claro, de 2 pessoas pra gente fazer isso. Eu vou tentando deixar da mesma maneira como eu faço rotineiramente. Então, tipo assim, eu entro no carro e abro o portão, né? Se eu só abrir o portão, já for o estímulo, eu vou voltando os passos. Sabe, tem que ser, tipo assim, degraizinhos. Então, tipo assim, se meu cachorro ele fica alerta quando eu pego a chave do carro, aí então eu vou tentando dessensibilizar isso dele. Então, tipo assim, eu vou pegando a chave do carro e vou fazendo qualquer outra coisa para ele desligar aquilo. Tipo assim, então talvez pegar a chave do carro não seja um início daquele comportamento. Aí eu vou dessensibilizando até chegar na parte do portão. Aí beleza, abri o portão. Enquanto o portão tá abrindo, eu vou ficar ali com aquele cão ali, né? E vou deixar ele o mais calmo possível. Tem cão que vai ficar mais agitado. Isso é muito particular, essa resposta do cão. Mas eu vou recompensar ele quando ele estiver calmo. Né? Então, tipo assim, sabe quando o cachorro fica puxando assim, né? Então, tipo assim, quando o cachorro não estiver puxando, quando a guia estiver relaxada e o portão estiver aberto, aí eu recompenso ele. Aí eu vou fazendo isso quantas vezes forem necessárias, e é importante sempre que o treino acabe quando o cão ganha, quando ele faz o comportamento que eu quero. Né? Vamos supor que demore 10 minutos, mas ele acertou, beleza, aqueles 10 minutos é o suficiente. E eu vou cada vez mais acrescentando mais dificuldades. Então, tipo assim, vou tirando essa segunda pessoa que está segurando o cão, né? Vou deixando ele sozinho, e vou fazendo isso rotineiramente. Mas, por exemplo, por que os cães fogem quando a gente abre o portão? Na maioria das vezes é porque esse cão não tá passeando bastante. Então, tipo assim, aquele cachorro fica assim, você não vai me dar um passeio, então eu vou me dar um passeio. Então, abriu o portão, ele foge. Então, tipo assim, às vezes só da gente levar o cão pra passear, né, ele já se satisfaz. Ele, beleza, eu só queria ver o que tava ali na rua, então já vi, vou entrar. Então, eu vou analisando todos esses contextos, mas basicamente é isso. Eu vou dessensibilizar ele àquele estímulo. Então, tipo assim, ele fica agitado quando a pessoa... outra coisa. Quando a pessoa chega em casa, o cão fica muito agitado. Se for um cão muito pesado, por exemplo, às vezes pula na pessoa, né? Então, tipo, o que a gente faz? Chegou em casa, não cumprimenta o cão até ele demonstrar que tá tranquilo. Verdade. Então, faz tipo sentido. assim, você ignora completamente o cão. Tem gente que falava assim, dá uma ajoelhada no cachorro. Não, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Não, mas eu sempre trabalho com a recompensa, né? Quando eu quero acrescentar um comportamento, tem muito aquela questão do reforço positivo e reforço negativo. Isso não tem muito a ver com o método de treinamento, mas eu gosto sempre de não ser, né, não deixar o cão angustiado, né? Então,
sempre que o cão vem tentar me receber, ele tá feliz, né? Eu não vou punir a felicidade dele, só que eu vou recompensar quando ele estiver tranquilo. Então quando eu chego em casa, meu cachorro pula, ele fica animadão ali, aí beleza, ele já sabe, eu ensinei o comando de senta pra ele, então toda vez que eu chego em casa ele fica lá alegrezão, aí ele parou, sentou, aí eu faço carinho nele. Aí então eu vou dessensibilizando, né? Então tipo assim, o fato de eu chegar em casa não é... O mundo não vai cair, ele não vai precisar ficar tão... ficar alegre, ele precisa ficar, mas ele não precisa demonstrar isso pulando, né? Então, eu recompenso quando ele sempre está executando o comportamento adequado, né? Então, tipo assim, é bom pra ele, é bom pra mim, é bom pra todo mundo. Eu tenho... A minha pastor alemão, ela é bem comportada, ela até obedece a gente. Só que tem uma coisa que ela faz, que a gente abre a porta de casa. Às vezes ela entra, às vezes ela não entra. Mas ela gosta de ficar dentro de casa. E quando ela entra, ela se deita assim no chão da cozinha. E não tem o que faça ela sair. Ela fica, a gente fala com ela, ignora. Será que isso não é calor, cara? Porque pastor alemão geralmente ele tem a pelagem Pois bem é, densa. ela tem muito pelo e ela tem uma área dela que tem uma sombra. E às vezes a sombra da área dela tá mais fria do que dentro de casa. E aí, se for pelo calor, beleza, faz sentido. Só que o jeito que ela ignora quando a gente pede pra ela sair é muito engraçado. E a gente deixa ela lá. Sabe o que... claro, a gente precisa analisar todos os componentes do ambiente para saber de fato o que pode ser. Mas, por exemplo, tem cachorro que ele faz um comportamento que ele sabe que é errado, mas para chamar atenção. Sim, né? Então, sim, tipo assim, é o que eu imagino que seja. vamos supor, a sua pastor alemão, ela chega, né, e deita naquele ponto que ela sabe que se ela ficar deitada ali e não sair, aí vão falar com aquela vozinha mais meiga com ela, vai falar, sai daí, tenta carregar, tenta pegar. Então, tipo assim, isso pra ela, né, esse doce, né, esse comportamento com ela é a recompensa dela. Né? Então, tipo assim, o caso em que o animal, por exemplo, chama atenção já vi o cachorrinho pequeno que às vezes quando o cachorro ele demonstra agressividade, vamos supor, você vai visitar a minha casa, eu tenho um cachorrinho pequeno, ele vai avançar em ti, eu pego ele no colo, né? Então, eu tô recompensando aquela agressividade. Então, toda vez que alguém vai se aproximar de mim, o cão vai atacar, eu vou lá e pego ele no colo, ir pro colo é uma recompensa. Então, às vezes o cachorro ele faz algo errado para chamar a atenção, e por mais que eu esteja brigando com ele, ele vai entender como uma recompensa. Por exemplo, cães com ansiedade de separação, eles têm eles não suportam ficar sozinhos, eles não suportam ficar sem a presença do tutor em casa. Então, ele, vamos supor, rasga a cortina inteira. Aí a pessoa vai lá e briga com o cachorro, só que pro cachorro, a pessoa pode estar brigando como for, mas a pessoa tá ali, então é uma recompensa, sabe? Então, às vezes, até a própria presença da pessoa, né, é um reforço. E a ausência, então, tipo assim, o fato... Lembra que eu falei quando a gente chega em casa pra não, né, fazer o cachorro pular na gente, a gente ignora completamente o cachorro? E ela pula na gente, só falta ela falar. Parece que ela tá contando o que aconteceu no dia dela. Sim. Que ela fica latindo, e não é um latido tipo, ela, tipo, como se ela estivesse falando, é bizarro. Sim. E a gente fala que ela tá fofocando do que aconteceu no dia. E é isso, ela pula na gente, ela fica ao redor, a gente abre a porta da cozinha, ela entra, fica lá deitada. Aí a gente vai lá, fala com ela, sai, a gente desiste. E aí depois de uns 30 minutos ela sai por vontade própria. Então, já aproveitando esse gancho pra gente abordar a parte de medicina veterinária comportamental. Suponhamos que você chega lá no consultório comigo e passa essa demanda pra mim, né? Eu vou fazer toda aquela anamnese, né, pra saber se, por exemplo, isso talvez não tenha um fundo de saúde sistêmica como um todo. Então a gente vai fazer hemograma, a gente vai avaliar, né, clinicamente o animal, se ele tá saudável. Estando saudável, a gente já pode pensar realmente em um problema comportamental. Daí, na maioria das vezes, e eu até prefiro que seja no ambiente da pessoa. Então, eu faço uma visita a domicílio para avaliar quais são os possíveis gatilhos, né? Então, tipo assim, eu vou falar para ti assim, ó, finge que eu não tô aqui. Eu vou ficar aqui só observando como é que vai ser a chegada em casa. Então, vamos supor, você chegou em casa e fez determinado comportamento que... Sabe, tem que ter aquele olho treinado. Então, quando tu faz determinado comportamento e eu vejo ela reagindo daquela certa maneira, aí eu penso, talvez o gatilho pode ser esse. Às vezes, esse gatilho, ele não pode ser dessensibilizado. Então, tipo assim, vamos supor, às vezes é um ambiente como um todo. Vamos supor que, sei lá, talvez a iluminação do ambiente não seja favorável, né? Um exemplo hipotético, né?
Se a iluminação for possível ser trocada, ok. Se não puder ser possível, aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar contornar esse problema. Então vamos supor que vamos trocar agora o problema da suposta alemão para um outro problema que é uma grande recorrência da gente também, que é a questão da agressão. Uhum. Então, tipo assim, vamos supor que toda vez que você tenta tirar ela do cantinho dela lá, ela tente morder. Uhum. Só que, por exemplo, é imprescindível que você precise passar por aquele ambiente. Então a gente vai através do... Né, como a gente estava mencionando anteriormente nos bastidores, tem a função como fosse do psicólogo e do psiquiatra, né? Então, eu como adestrador, eu seria como o psicólogo, seria um terapeuta. Então, eu ia ver alternativas para a gente contornar esse comportamento sem precisar usar mão de medicamentos. Então, seria através de reforço positivo, através de reforço negativo. Né? Então, a gente tentaria ver alternativas. Quando a gente percebesse que esse processo ia ser muito difícil, ou teria algum outro problema, a gente poderia lançar mão das medicações para a gente conseguir atingir esse efeito com mais facilidade. Né? Como a gente estava mencionando também nos bastidores, algumas medicações a gente pode utilizar até que são os mesmos antidepressivos e ansiolíticos que a gente utiliza com muito cuidado, né? E sem prescrição também não dá certo. E lembrando que eu sou médico veterinário, então para fazer o uso dessas medicações, eu preciso de um receituário controlado, um receituário especial. E não é porque, por exemplo, essa pessoa, vamos supor, já teve casos em que o tutor tomava a mesma medicação que o cachorro. Meu Deus. Aí o tutor perguntou, tipo assim, pode ser a minha? Assim, não, pelo amor de Deus, a dosagem da sua é 20 vezes maior do que a do cachorro. Então não, teria que ser manipulado. Porque por muitas das vezes, por conta do peso mesmo do animal, a gente precisa manipular essas medicações, né? Então, tipo assim, raramente a gente vai utilizar a mesma formulação do humano, pelo amor de Deus. E é muito perigoso. O vídeo é engraçado, mas a situação não é engraçada. Sim. De uma senhora que percebeu a galinha dela meio triste, e aí ela foi e deu Rivotril pra galinha, a galinha morreu. Sim. Então é isso, não é engraçado, quer dizer, é engraçado, mas é triste. Sim. Então... Principalmente pela galinha. Não é porque... Principalmente pela galinha que virou almoço. Mas não é porque alguns medicamentos são o mesmo, que a dosagem vai ser a mesma, que a maneira de administrar, gente, vai ser a mesma. E lembrando, gente, pelo amor de Deus, a automedicação, ela é muito prejudicial, né? Fugindo um pouco do comportamento animal. Semana passada eu tive um caso de um pacientezinho que eu perdi, infelizmente, porque a tutora se viu muito nervosa no momento que o gato dela estava demonstrando determinado... o gato estava constipado, né? Então, ela resolveu fazer usar uma medicação humana nesse gato. Né? Aí eu falei para ela assim, não pode, pelo amor de Deus, pedir para ela trazer para o atendimento. Aí ela não entrou mais em contato, então eu suponho que realmente esse gato tenha vindo a óbito por conta dela ter dado uma medicação sem a prévia autorização, sem a prévia prescrição. Toda medicação ministrada, toda medicação prescrita pelo médico veterinário, obrigatoriamente tem que ser passada por atendimento. Né? Então, eu não posso, por exemplo... você me manda uma mensagem pelo WhatsApp, pergunta a dose, pergunta a medicação. Eu jamais vou passar essa receita porque é uma determinação federal em que toda medicação ela deve ser prescrita após atendimento clínico presencial. Então, existe a possibilidade também da gente... Hoje em dia a gente tem a telemedicina, só que geralmente a gente marca essas consultas com outro médico veterinário. Então, tipo, teve um paciente... de uma pessoa que ela era esposa de militar também, ela estava em Pernambuco, se eu não me engano, só que o marido dela ia ser transferido para Manaus. Então, tipo assim, até ele não chegar aqui em Manaus, a gente fez a consulta por telemedicina. Então, tipo assim, a gente entra em contato por videochamada, mas ele estando em consulta com outro médico veterinário lá. Então, tipo assim, ele faz a anamnese lá, eu faço anamnese daqui, então, tipo assim, não é nada solto, né? Então, tipo assim, existem inúmeras amarras legais justamente para evitar esses problemas, né, de automedicação e inúmeros outros problemas como um todo, né? Mas voltando a essa questão. Então, tipo, essas medicações que a gente utiliza, elas são utilizadas, inclusive, para tratar quadros agudos. Então, tipo assim, a gente utiliza ela para meio que acelerar o processo que eu conseguiria através do adestramento.
Dependendo do caso, esse animal ele pode fazer uso contínuo dessa medicação, mas isso aí é algo completamente particular, né, daquele caso. E eu faço essas duas funções, né, tanto da modulação comportamental, né, que um terapeuta faria um psicólogo faria com o humano, né, fazendo analogia, né, como a parte do psiquiatra, né, através de buscar, né, o comportamento-alvo através de determinada medicação. Então, tipo assim, a gente tenta fazer o melhor dos dois mundos para atender essa parte que é tão negligenciada, né, nos pets, né, como a gente havia mencionado anteriormente. Não é só comida, não é só nutrição, né, não é só uma caminha fofinha. Lembrei de um caso bem interessante agora. Esse último carnaval, a gente teve vários bailinhos pets, né? Cara, eu acho uma ideia super positiva, né? Algo muito bom para socialização dos pets, tanto entre os pets, né, intraespécie, quanto, né, interespécie com outros humanos e tudo mais. Só que às vezes o pessoal passa um pouquinho dos limites na fantasia. Aí tipo assim, realmente. coloca uma fantasia no cachorro, você olha no cachorro. Eu ia falar agora que a gente tá chegando no fim, mas eu acho que essa é uma parte muito importante de falar. Sim. Aí só pra gente finalizar com a parte da antropomorfização, né, que é o ato de tornar, né, dar características humanas pro animal. Então, tipo assim, nesse último carnaval, né, então, tipo assim, o pessoal às vezes pecou um pouquinho por excesso, né, com o pet, às vezes colocou uma roupinha que o pet estava literalmente desconfortável, né, principalmente por questão de calor e tudo mais, mas o estresse também faz com que isso aconteça. E o carnaval foi só um evento específico, mas a gente vê isso ao longo do ano, quando a pessoa tem cuidados excessivos, por exemplo, com questão de pet shop, né, tem gente que fala pra mim, meu cachorro tá fedido, meu cachorro precisa ficar cheiroso, que não sei o que lá. Né? Os cães, eles têm sua identidade olfativa, eles têm seu cheiro normal, né? Então tem cheiro de cachorro, ele não tá fedido, ele tem cheiro de cachorro. Então às vezes quando a gente usa produtos em excesso, né, quando eu quero um cheiro agradável pro humano no meu pet, isso também pode causar estresse. Todo mundo já deve ter passado por isso. Deu banho no pet aqui, quando tá secando, soltou ele correu pra terra, correu pra grama e se sujou todo de novo. Isso é um comportamento claro do pet, que ele está desconfortável com aquele odor. Então, tipo assim, ele rola no chão porque ele quer voltar a ter o cheiro do ambiente onde ele estava inserido. E quando isso em cães, né? Quando a gente fala em gatos, isso é muito mais evidente. Gatos, eles têm a identidade olfativa muito mais importante do ponto de vista comportamental. Já viu que o gato, quando ele vem fazer carinho, ele passa assim essa região mental na gente, né? Porque eles têm glândulas odoríficas nessa região. E geralmente quando ele faz esse carinho, ele tá deixando o cheirinho dele ali. Então, tipo assim, ele faz isso tanto na pessoa quanto no ambiente, que é para deixar o ambiente com o cheiro dele. E gatos, quando eles se estressam, a gente tem muita incidência de DTUIF, né, que é a doença do trato urinário inferior dos felinos. Esses gatos, eles podem ter cistite, né, que é infecção urinária ou obstrução uretral, simplesmente por estarem estressados. Então, tipo, às vezes a gente acha que é uma besteira, tipo assim, mudar um móvel de lugar. Às vezes isso pode ser um ponto-chave para aquele gato ter uma DTUI, para aquele gato ter uma cistite, para aquele gato obstruir. Então, a questão de roupinhas, desses cheiros, né? Que mais? Ter cuidado. Porque a gente começa a atribuir muitos sentimentos humanos, muitas características humanas ao animal. Outro comportamento bem legal. Geralmente o pessoal coloca em páginas de criadores, tipo assim, fulano de tal tá pedindo uma namorada, e bota lá a foto do cachorrinho, do Thor. Tipo assim, o cachorro, ele tem um comportamento natural de reprodução, sim, mas ele não vai ficar frustrado se ele não cruzar, por exemplo, né? A fêmea, ela não vai ficar frustrada. Isso é bom saber. O cachorro não vai ficar triste se ele não cruzar. Não, jamais. Ele vai ficar triste, por exemplo, se ele tiver contato com o outro animal do sexo oposto no mesmo ambiente e eles estiverem em período fértil. Por exemplo, eu tenho uma fêmea que ela tá no cio e eu tenho um macho que tá que por conta do cio dessa cadela, ele fica tentando cruzar com ela. Vou lá, vamos supor, separa os dois, né? Se esses animais, eles vão sentir a presença um do outro. Tem uma característica que eu esqueci o nome, mas o nome dela é como se fosse efeito macho. Quando a fêmea, ela sabe que tem um macho por perto, ela vai ovular, né? Então isso pode desencadear essa busca pela reprodução. E lembra que é um comportamento natural? Reprodução é um comportamento natural. Então, se eles não reproduzirem entre si, eles vão ficar estressados. Agora, por exemplo, se esse animal ele vive sozinho, se ele não tem contato com outro animal do sexo oposto, não vai haver estresse. E a gente sempre recomenda que, se esse animal não for colocado para reprodução, a gente sugere a castração, né? Inclusive para coelhos também, né? Os coelhos, eles
Sabe aquele ato do cachorro montar na perna da pessoa? Né? Os coelhos machos eles fazem bastante isso também. Então, para evitar que isso aconteça, a gente também sugere a castração. Se o animal não for para reprodução, a gente castra esse animal para evitar que ele desenvolva alguns problemas causados pela não reprodução, para ele não conseguir desenvolver esse comportamento natural deles. Então, o cachorro ele não namora, tipo, em relação a emoções como um todo, os animais eles têm proto-emoções, é diferente dos sentimentos dos humanos, né? Sentimentos é toda aquela emoção que ela tem um contexto, né? Então, o animal ele vai sentir medo como o humano sente? Sim, só que aí vai ser diferente de uma ansiedade, né? Porque, tipo assim, geralmente é ligada a alguma outra coisa. Então, essas proto-emoções, elas são diferentes do sentimento dos humanos. Então, por exemplo, nojo, né? Então, tipo assim, as pessoas elas podem ter aversão a alguma coisa por conta de uma experiência passada. Geralmente o animal ele não vai ter esse nojo, é mais uma questão de medo por ele não conhecer aquele objeto. Então, tipo assim, quando a gente começa a atribuir sentimentos humanos aos animais, também é bem complicado. É bem problemático. Ismael, fala pro pessoal que quer conhecer teu trabalho agora. Deu pra ter uma ideia muito legal do que o Ismael faz, tanto como médico veterinário como adestrador. Você foi adestrador antes de ser médico veterinário, então te dá uma experiência muito legal sobre o assunto. Onde que a gente te encontra? Você pode falar pra câmera. Então, gente, eu sou o médico veterinário Ismael, atendo atualmente na Clínica Veterinária Petopia. Ela fica ali na Princesa Isabel, número 3805, lá no Santa Teresa, né? Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? Lá vai ter o nosso número do WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a gente, às vezes até para bater um papo, até para tirar uma dúvida igual a gente está conversando agora, né? A gente não se recusa a conversar, né? Lá a gente trabalha com clínica geral, né? Então, tipo assim, todo tipo de problema com o seu pet, né? Vocês podem ir lá com a gente que a gente resolve também. Clínica cirúrgica, funcionamos somente 12 horas, então não tem internação, mas qualquer problema com o seu pet, inclusive problemas comportamentais, vocês podem entrar em contato com a gente, só busca lá nas redes sociais, né? @PettopiaRR. Beleza? Perfeito. Ismael, eu agradeço muito a tua presença. Obrigado. Foi uma conversa legal que deu pra esclarecer muita coisa pra quem tem pet, dá pra abrir o olho, assim, pra gente ter um pouquinho mais de atenção com os nossos animais. E eu agradeço você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou pelo podcast da Apple. Até o próximo Conexão Folha BV. Tchau, tchau.